Amém, irmãos? Glória a Jesus. É isso aí, irmãos. A graça de Deus seja com todos nós. Vamos abrir em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Glória a Jesus. A palavra diz assim, irmãos: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Versículo 13, irmãos, todos juntos, como diz: e qualquer Então, nesses 3 versículos, irmãos, o apóstolo João nos ensina, primeiramente, que ser filho de Deus não é um mérito nosso. Ser filho de Deus significa que o próprio Deus nos concedeu essa graça de sermos filhos dele. Não há nada que a gente possa fazer para ser filho dele. Não há nada. Isso foi ele que nos concedeu, como diz a palavra. E a palavra afirma que o mundo não conhece a ele. No final do versículo 1, diz que o mundo não conhece a ele, não conhece o Pai. Então, em todo lugar que você anda, todo mundo diz que conhece a Deus, mas a verdade é que o mundo não pode conhecer a Deus. Para que uma pessoa conheça a Deus, ela precisa ser tirada, resgatada do mundo. Enquanto ela pertencer, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo pertencer a este mundo, ela não tem condições de conhecer a Deus. É necessário ser resgatado de lá. Versículo 2, irmãos, vamos ler todos juntos, por favor. Amados, até aí tá bom. Amados, agora somos filhos de Deus. Quer dizer que, quando que nós passamos a ser filhos de Deus? Só passamos a ser filhos de Deus depois que Jesus veio. Se Jesus não vem, nenhuma pessoa poderia ser filha de Deus. Nenhuma pessoa. Por isso que a palavra fala em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, ou o seu unigênito. Quer dizer que antes de Jesus não havia mais nenhum outro filho. Então Jesus, irmãos, é aquele que abriu e deu a oportunidade para que nós fôssemos filhos de Deus. Jesus. Tudo na Bíblia se resume na pessoa de Jesus. Se você tirar Jesus da Bíblia, acabou a Bíblia. Acabou, não existe. Não tem o porquê existir a Bíblia Sagrada. Não existe porquê ter profetas, ter tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Não há motivo para ter nada daquilo sem a pessoa de Jesus. Tudo se resume e tudo se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Tudo, irmãos, tudo. Todas as coisas que aconteceram no passado, as profecias, as figuras do Antigo Testamento, tudo se resume na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus, ele é extremamente importante.
para as nossas vidas e deveria ser para as pessoas. Mas as pessoas elas não conseguem compreender, entender o tamanho da pessoa de Jesus. Não conseguem compreender o tamanho de Jesus Cristo, o tamanho da bênção que é ter Jesus na vida delas. Elas não conseguem compreender isso. Elas não conseguem identificar o que Jesus representa. Então elas se voltam para imagens, esculturas, se voltam para os personagens do Antigo Testamento, e muitas vezes Jesus vai ficando de lado, vai ficando para trás. E isso cada vez mais vai acontecendo. Mas a palavra diz que, amados, agora somos filhos de Deus. E ao mesmo tempo, ele vai dizer, e ainda não é manifesto o que havemos? Então quer dizer que ser filho de Deus já é uma grande caridade. Mas ele está dizendo, olha, mas você ainda não é o que você vai ser. Olha o que está escrito. Amados, agora somos filhos. Quer dizer que agora somos filhos de Deus. Olha, acompanha aí, ó, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é o... Então quer dizer que hoje nós não somos semelhantes a Ele. Mas quando Ele vier, então nós vamos ser semelhantes a Ele. Vamos ser semelhantes a Ele. Então ainda nós não somos, irmãos, o que havemos de ser. Nós não somos ainda o que havemos de ser. Quer dizer que você hoje é uma coisa, mas quando Jesus vier, você vai ser uma outra coisa. Sendo você mesmo. Deu para entender ou compliquei? Você vai ser você mesmo, mas ao mesmo tempo você não vai ser mais você mesmo. Porque quando Jesus vier, você quer ver um exemplo? Ó, você está pertinho aí, ó. Apocalipse. Você está em 1 João, é do lado aí, ó. Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2, versículo 17. Apocalipse 2, versículo 17. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz? Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Então não é do maná do Velho Testamento. Porque o maná do Velho Testamento não está escondido, já está exposto. Então ele está dizendo, olha, eu vou dar um alimento espiritual que está escondido, ou seja, que não foi manifestado ainda. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E, todos juntos agora, e dar-lhe-ei uma... Agora vamos ler todo mundo junto, valendo, de verdade, tá, irmãos? Versículo 17, vamos lá. Quem tem ouvidos, que o Espírito diz... Certo. Irmão, tá mal. Vamos ler de novo. 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Quer dizer, então, que quando Jesus vier, você vai receber uma pedra branca. E vai estar escrito o que lá? Um novo nome. Quer dizer que Francisco já não vai existir mais. Maria Antônia também não vai mais existir. Cleia não vai existir mais. Quer dizer que lá no céu,
você já tem um novo nome. Por isso que a palavra diz, olha, que você é filho de Deus hoje, mas você ainda não é o que você vai ser. Inclusive o seu nome vai ser mudado. O nosso nome vai ser mudado. Porque o nome que nós recebemos foi do pai e da mãe, humano. Mas o nosso pai espiritual tem um novo nome para nos dar. Então, se você gosta do seu nome, já vai desapegando dele. Porque você vai ser trocado esse nome. Mas é o próprio Deus que vai dar esse nome. Se você não gosta do seu nome, já vai se sentindo mais alegre ainda. Porque vai chegar a hora que o cartório do céu já está lá, prontinho para registrar um novo nome. Então veja, irmãos, a palavra nos ensina, então, em 1 João 3, que há muitas coisas que ainda vai acontecer conosco na volta de Jesus. Por isso que a palavra diz que aquele que tem a esperança de um dia ser aquilo que nós não somos ainda, ele deve se purificar. Ele deve se entregar a Deus, a Jesus Cristo. Ele não pode fazer corpo mole. Ele deve servir a Deus de verdade, esperando e tendo paciência nas promessas de Deus e servindo a Ele todos os dias até o fim da sua vida. Então, irmãos, lógico que não vai ser apenas um novo nome que nós vamos receber. Tudo no nosso ser vai ser transformado, todas as coisas. Vai ser algo que nós não sabemos o que irá acontecer, mas vindo de Deus vai ser uma coisa espetacular o que vai acontecer conosco. Então, quando João diz assim, olha, vocês já são filhos de Deus, ou seja, vocês já não são o que vocês eram, antes éramos filhos do diabo, antes nós éramos filhos de Satanás, antes nós estávamos no espírito do erro, no espírito do engano, andando na vontade da carne, dos pensamentos, isso nós éramos antes, mas agora não, agora somos filhos de Deus. Então vocês já não são o que vocês eram, mas também vocês não são ainda tudo o que tem que ser. Então Deus nos concedeu algo nos dias de hoje, mas quando Ele vier, então muitas coisas vai ser revelada e dada a cada um de nós. Então Ele está dizendo assim, você tem essa esperança? Você tem essa esperança de receber de Deus todas essas coisas? Você tem esperança que um dia você vai receber um novo nome, você vai receber um novo alimento espiritual, você vai receber um novo corpo, você vai mudar. A sua identidade vai mudar. E quando você fala do nome, você lembra da pessoa, não é? Quando você fala, irmão Chiquinho, irmão Gutenberg, você já lembra da pessoa. Você já lembra como é que ele é. Você lembra como que ele faz, o jeito dele. Ou seja, um nome identifica a identidade. Não é assim? Às vezes eu vou falar assim para você, olha, pensa numa pessoa muito irada aí. Bom, já veio uma pessoa na sua cabeça. Pensa numa pessoa fofoqueira, já veio uma pessoa na sua cabeça. Pensa numa pessoa bagunceira, já veio uma pessoa na sua cabeça. Por quê? Porque um nome traz o quê? Identidade na vida da pessoa. Então, quando Jesus vier, irmãos, e nos levar para o céu, Ele vai dizer, olha, o seu nome será tal. Por exemplo, não sei se eu estou correto, mas Miguel significa o quê mesmo? Procura aí, irmão, acho que é quem é semelhante ao Altíssimo. Acho que isso que significa o nome Miguel. Então o arcanjo Miguel é chamado de Miguel por quê? Deus, quando deu o nome para ele, disse, olha, você representa isso, quem é semelhante ao Altíssimo. Então, o nome que Deus nos der, irmão, vai representar justamente aquilo. Só, olha, você chamará tal. Por exemplo, a palavra Barnabé. Barnabé é um dos apóstolos lá de Atos capítulo 4. O nome dele não é Barnabé. Deram o nome dele de Barnabé. Por quê? Porque ele era uma pessoa que gostava de consolar, de ajudar, de fortalecer os irmãos. Barnabé foi voluntário, olha, ele vendeu tudo que ele tinha lá e entregou para a igreja. Na primeira igreja que teve fora de Jerusalém, lá em Antioquia, ele foi o primeiro a se voluntariar. Falou, eu quero ser pastor dessa igreja aí, eu quero ajudar. Quando Saulo se converteu, ele que foi atrás de Saulo e levar Saulo para as missões. Ou seja, ele era um homem que gostava de ajudar em todo o tempo. Então, disse, não, esse irmão gosta de ajudar muito. Então, o nome dele agora vai ser Barnabé, filho da consolação.
Ou seja, um nome identifica, traz uma identidade para a pessoa. Você vê alguém colocando o nome aí do filho de Judas, você já viu? Vou botar o nome do meu filho de Judas. Você já viu? Você já viu alguém botar o nome de Judas? Mas é um nome comum, não aqui. Eu vou botar o nome do meu filho de Judas. O pessoal já não tem coragem, né? E Tomé? É difícil ter Tomé, né? Acho que eu nunca vi o nome Tomé. Mas Tomé ele só teve uma incredulidade no momento. Mas ele logo se recuperou da incredulidade dele e começou a crer em Jesus. Pior do que Tomé foi Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas todo mundo põe o nome de Pedro. Mas Tomé seguiu em frente. Mas as pessoas têm receio. Porque já lembra do quê? Vai pôr Tomé, vai ser incrédulo. Vai pôr o nome de Judas, vai trair Jesus. Vai ser um traidor. Porque o nome lembra do quê? Da identidade da pessoa. Então, quando o Senhor Jesus vier, veja que Ele vai dar uma identidade para você. Olha, o seu nome é isso. Porque é isso aí que você é. É isso aí que você foi na terra. É isso aqui que você vai ser comigo no céu. Então, veja, parece ser simples, mas não é. Ele vai te dar uma identidade quando Ele der esse nome. Você achou, irmão? É isso mesmo? Miguel e Gabriel, veio. Gabriel. Então, são nomes que representam algo. Então, o arcanjo Miguel é um arcanjo poderoso. Ele é um dos principais, foi lá e venceu Satanás, expulsou do céu. Mensageiro de Deus, está vendo? Quem é que foi e anunciou o nascimento de Jesus? Gabriel. Gabriel significa que é um mensageiro de Deus. Quer dizer, existe um propósito para o nome. Existe um propósito. Então Deus vai nos dar um nome conforme o propósito dele. Quando Ele te der um nome, você já sabe o que você vai fazer lá no céu. O seu nome representa isso. É isso aqui que você vai ser. A identidade. Então veja, irmão, você tem essa esperança no seu coração de ter esse novo nome e saber o que você vai ser lá, então purifica-se a si mesmo. Quem não tem esperança, irmãos, vamos finalizar aqui em Apocalipse 22. 22:11. Às vezes a criança, por exemplo, assim, ela passa por muita dificuldade ao nascer, né? Às vezes ela está quase morrendo lá, e aí quando nasce, às vezes a mãe dá o nome de quê? De Vitória, né? Fala, foi uma Vitória, essa é minha filha, então eu vou pôr o nome dela de Vitória. Ou minha filha é tão bonita, vou colocar o nome dela de Bela, ou de Rosa, e por aí vai. Né? Às vezes não tem significado nenhum, mas às vezes tem significado. Eu vou dar esse nome por causa disso. Assim eram os nomes que eram dados lá no Antigo Testamento. Quando um filho nascia, né, então o José do Egito, ele colocou o nome dos filhos dele porque representava alguma coisa. Olha, eu esqueci do meu sofrimento e por aí vai. Então acontecia muito dessas coisas lá. E aquilo ali é figura, irmão, para nós no Novo Testamento. Bem, se nós temos essa esperança, em Apocalipse 22, versículo 11, diz assim, ó, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, Jesus está dizendo o quê? Que aquele que tem esperança nele, vai permanecer com ele e vai buscar se santificar mais e se limpar cada vez mais. Quem não tem esperança de ir para o céu, irmãos, ele vai se sujar mais e vai continuar se sujando. Então, qual é a diferença daqueles que têm esperança em Jesus e vai para o céu e aqueles que não têm esperança? É o estilo de vida. Eu não estou falando de um erro que acontece, não. Estou falando que é o estilo de vida. O estilo da vida da pessoa mostra no que ela crê. Se ela crê em Jesus, então o estilo de vida dela é um. Se ela não crê em Jesus, o estilo de vida dela é outro. Isso pode ser dentro ou fora da igreja. O que demonstra o que temos esperança de um dia estar com Jesus é o nosso estilo de vida. É o modo com que vivemos no nosso dia a dia. Eu não estou falando de dias de fraqueza, dias de luta, não. Eu estou falando de um período de vida. Um cristão ele não vive sem orar, não vive sem estar em comunhão, ele não consegue viver sem essas coisas. Porque o estilo de vida dele é outro. Amar a Deus, para ele, não é uma opção, é um mandamento.
Amar a Jesus, amar a sua palavra, servir a Deus, não é uma opção, é um mandamento para ele. Então ele tem um estilo de vida diferente. Ele tem esperança. Ele sabe que ele não é mais o que ele era, porque ele é filho de Deus. Mas ele sabe que ainda ele vai ser algo que Deus prometeu para ele. Então por isso ele permanece. Ele permanece, ele luta, ele se entrega. Por quê? Porque ele sabe que essa promessa que nós lemos em 1 João 3 é verdadeira. Nós não somos o que havemos de ser, mas quando ele vier, então seremos. Então eu tenho essa esperança. E se eu tenho essa esperança, eu vou permanecendo, vou lutando, vou caminhando, até eu alcançar essa promessa de um dia ser aquilo que ele quer e prometeu que eu fosse, que eu seja. E uma das promessas é essa, um novo nome, que representa o quê? Uma nova identidade. Amém, irmãos?